Minhas senhoras e meus senhores, uma vez mais agradeço a vossa presença em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Agradeço ao nosso conferencista, à nossa moderadora, os membros da Academia e demais presentes. Nós, nesta quinzena, vamos tratar a literatura no feminino. Vamos continuar, ao fim e ao cabo, as duas sessões que fizemos na semana, no mês passado, perdão. E teremos dois investigadores, nomeadamente Itamar Cossi hoje e na próxima semana Carmen Tindal Seco. O tema de hoje é Oratura Angolana em Narrativas Contemporâneas Femininas a partir da perspectiva decolonial. O nosso conferencista será Itamar Cossi, linguista, mas entretanto eu passo a apresentar a moderadora de hoje. A moderadora de hoje é uma figura conhecida, uma linguista conhecida, Maria Helena Ramos Pereira dos Santos Miguel. Diz-nos que é natural da Gabela, na província do Kwanza Sul. Fez o magistério primário, ainda na década de 1970, integrou o quadro do Programa de Superação de Professores, depois de ter frequentado um estágio no Brasil sobre ensino à distância e formação de adultos. Foi diretora do Instituto Médio Normal e também do pré-universitário do BIE. Foi aí que começou a sua carreira como professora de português. Depois, já em Luanda, lecionou no Instituto Normal de Educação Garcia Neto e depois de se licenciar em Linguística, concretamente na língua portuguesa, foi docente no Instituto Superior de Ciências de Educação de Luanda. Em 1999 ingressou na Universidade Católica de Angola, onde se mantém até a data. Em 2009 concluiu o mestrado em ensino da língua portuguesa, orientadora do módulo avançado, módulo de avaliação das aprendizagens na pós-graduação em agregação pedagógica da Universidade Católica de Angola desde 2020. Também já trabalhou no ISED da UILA, no Lubango. Possui obras didáticas, artigos e também um livro de contos. Desde 2013 é vice-reitora para a área académica da Universidade Católica de Angola, cargo que ocupa até a data, acumulando com a função de docente. Foi membro e também cofundadora da Cátedra de Língua Portuguesa na Universidade Católica de Angola, onde também é investigadora. Neste momento está a fazer o doutoramento em Didática do Português, Multilinguismo e Educação para a Cidadania Global na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Aberta. Portanto, esta pessoa que acabo de apresentar é a moderadora da sessão de hoje, portanto, pessoa a quem eu passo desde já a palavra para apresentar o nosso conferencista e para dirigir os trabalhos. A partir de agora, eu estarei deste lado para prestar todo o apoio. Doutora, por favor. Muito obrigada, doutor Paulo de Carvalho. Eu começo por cumprimentá-lo, por um lado, e por outro, agradecer o convite para estar aqui a moderar esta conversa da Academia. Cumprimento igualmente todos os presentes, muito boa noite. Permitam-me cumprimentar especialmente o nosso convidado, o nosso conferencista, que nos fala, se não me engano, de Buenos Aires, na Argentina, Dr. Itamar Cossi. Boa tarde. Temos, portanto, aqui hoje um espaço de apresentação de uma nova conversa
da Academia, que nesta quinta-feira vai incidir, como já se falou e como todos têm conhecimento, na oratura angolana em narrativas contemporâneas femininas a partir da perspectiva decolonial. Quem é então Itamar Cossi, o nosso convidado de hoje? Conseguimos uma pequena biografia. Esta manhã tivemos curiosidade de ir tentar saber e conhecer um pouco mais o nosso conferencista e conseguimos ouvir um vídeo em que ele dá uma aula sobre investigação. Mas podemos também, pela intervenção que já teve aqui, perceber que é brasileiro. Se estiver enganada, por favor, corrija-me. De resto, as informações que temos são exclusivamente de âmbito académico. Sabemos que Itamar Cossi é linguista, é licenciado em Letras, Português e Inglês, pela Fundação Castelo Branco, em Colatina, Espírito Santo, Brasil. Neste momento está a concluir o doutoramento em Literatura na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. É professor de português, de linguística e de literatura e é igualmente investigador no Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas. É tudo o que nós ficamos a saber sobre Itamar Cossi, que dentro de momentos tomará a palavra para abordar, como referimos, a questão da oratura angolana em narrativas contemporâneas femininas a partir da perspectiva decolonial. Estaremos, portanto, no âmbito da literatura, que incide e destaca dois aspectos que darão corpo à perspectiva de abordagem: a oratura e a decolonialidade. Itamar Cossi, a palavra é sua, dispõe de 30 minutos para apresentar a sua comunicação. Obrigado, doutora Maria. Um prazer enorme conhecê-la também. Doutor Paulo, também por ele, na verdade, Carvalho, né? Um prazer enorme estar aqui com todos os senhores. Já falei, né, do próprio Boaventura Cardoso, que já troquei algumas, já conversamos, né, trocamos algumas figurinhas. A Inocência, que também conheço, né, dos escritos. A Carmen Seco também, que eu conheço com relação aos escritos. E que muitos agora que eu vou passar a conhecer. Deixa eu só colocar aqui a questão do meu tempo, que eu vou cronometrar também, assim eu consigo me organizar com relação ao tempo. Ok. Bom, realmente, né, temos poucas informações sobre a minha investigação em si em Angola. Eu tenho alguns contatos diretos, praticamente cotidianos, né, com Antônio Fonseca, Luiz Mendonça, que eu tenho bastante contato, a Sara Fialho, que o ano retrasado, se eu não me engano, em 2021, tentamos aí fazer um evento, que o evento foi chamado de El Sim, né? Estava marcado a minha ida até Angola para fazermos, né, para dar continuidade ao trabalho, mas por questões da pandemia e outros problemas particulares, acabei não indo a Luanda para darmos seguimento a este trabalho. Então, antes de começar a falar um pouco sobre a literatura em si, oratura em si, né, essa mescla, essa mistura entre a oralidade angolana e a escritura contemporânea. Queria falar um pouco de como eu cheguei até aqui e como eu cheguei a entrei neste mundo de literatura angolana. Foi por minha professora, né, que faleceu o ano retrasado. Muitos conhecem, Boaventura Cardoso conheceu, que foi a Jurema Oliveira, professora da Universidade do Espírito Santo. Foi ela que me lançou assim para a estimar que a literatura angolana. Trabalhei com ela nos anos de 2011 a 2015, na Universidade do Espírito Santo, quando fui aluno e também como introduzi o mestrado, e depois fui convidado a este doutorado na Universidade de Buenos Aires, né? Então, fui convidado por uma
que é a minha orientadora, uma professora de literatura brasileira, que hoje é minha orientadora. E então me mudei para Buenos Aires para começar este doutorado. Já estou terminando, né? Falta apenas a defesa, que provavelmente está marcada agora a partir de maio, junho. Creio que já defendo a minha tese. É, e então, começando falando um pouco, né? Novamente, agradeço a presença de todos. É uma honra ver alguns rostos aqui que até então eu conhecia por meio da literatura, dos livros e também pelos comentários da Jurema, e que hoje estou tendo essa oportunidade de conhecer. Eu gostaria de começar a falar um pouco sobre, usando, na verdade, uma citação, né, um trecho de um dos livros que abriram assim a minha mente, os meus olhos para a literatura angolana, principalmente literatura contemporânea, que foi, né, o que é o livro Vendedor de Passados de Agualusa, e é um dos trechos deste livro, desta novela, que eu utilizo até na minha tese, a abertura da minha tese doutoral. Que é: costumo pensar nesta casa como sendo um barco, um velho navio a vapor, portando a pulso a lama pesada de um rio. A floresta imensa, a noite em volta. Félix disse isso e baixou a voz. Apontou num gesto vago os vagos livros. Está cheio de vozes o meu barco. Porque eu gostaria de começar, então, falando um pouco sobre a literatura, principalmente, né, a oratura feminina, com este trecho de Agualusa. Porque este meu barco, esta minha casa agora aqui na Argentina, há 6 anos estou aqui, é um barco cheio de vozes, né? Porque estou cheio de vozes e vozes angolanas, principalmente vozes femininas. Trago aqui comigo essas vozes, a voz da Sara, da Sara Fialho, em Crônicas ao Amanhecer, Maria Celestina, que aí A Mochiluanda é uma obra fantástica, e Os Panos Brancos, da Maria, que sou apaixonado. A Tremilda Lima também tem algumas obras, né? Balão Vermelho e Tabulo Rei, que tem algumas obras dela, fora de outros escritores, né? Como Boaventura Cardoso, que está aqui, Mãe, Materno Mar, e outros que eu tenho, Ondenjaque, etc. Então, gostaria de começar falando sobre isso, sobre este meu barco, que é essa minha casa aqui na Argentina há 6 anos, que está cheio de vozes angolanas. Vozes que trago comigo, vozes que coloco na minha dissertação, na minha tese de doutorado de 350 páginas, vozes que eu levo como exemplo de ancestralidade. Eu separei, eu gostaria de pedir ao senhor Paulo que poderia aí colocar o slide para mim, fazendo um favor, slide 1, porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Ok, pode Sim, prosseguir. por favor. Então, no slide aí tem logo o tema, a oratura e narrativas femininas angolanas, contemporâneas como arquivo decolonial, que é praticamente o tema da minha tese, mas eu não coloco, né, como literatura feminina em si, mas como literatura angolana contemporânea, como arquivo decolonial. E a oratura feminina, eu separo, no meu último capítulo da minha tese, que eu dedico à oratura, eu separo em alguns temas importantes, né? A oratura e decolonialidade, oratura e resgate, oratura e performance, corpo e voz, que é, para mim, um dos pontos, os elementos, a fonte mais importante da coletividade angolana, trazendo essa coletividade angolana através da literatura, que é a oratura performe corpo e voz, oratura e provérbios. Aí uso muitos textos do Fonseca, do Boaventura, muitos dos textos da Celestina, da Marta Santos também, que traz alguns provérbios. Oratura e griot, né, a questão da figura do mais velho, o Nganga em si também. Utilizo muito a literatura feminina para falar disso. Maria Celestina, principalmente a Mochiluanda, que traz aí, né, na obra A Mochiluanda,
a manifestação e o resgate de dois ritos, que é o Comba e o Xing-Lamento, e uma obra-prima que eu utilizo muito na minha tese para falar sobre essa questão do griot é A Morte do Velho Quipacassa, que Boaventura Cardoso estar aqui. Também é uma obra que foi introduzida pela Jurema Oliveira, que me entregou, e foi, assim, praticamente a janela para este mundo da literatura angolana. Porque quando ela me apresentou essa obra, A Morte do Velho Quipacassa, eu levei para vários lugares e trago comigo também para Buenos Aires e utilizo, porque para mim é um exemplo de griotismo, né? Além da mochiluanda de Maria Celestina. Enfim, falando um pouco sobre a literatura, a oratura, antes de começar, né, falando sobre a literatura feminina, sim, eu gostaria de trazer outras mulheres que não estão na literatura, mas que foram de suma importância para essa ideia de feminismo, essa questão da mulher em Angola, né? Então, a ideia da formação da Organização das Mulheres de Angola, então, a OMA, que é a Organização das Mulheres Angolanas, que aí tivemos como figuras importantes que se destacaram, né, também nas guerrilhas, a Irene Coy, Teresa Afonso, Lucrécia Paim, Deolinda Rodrigues, que foram mulheres aí que formaram o grupo, aliás, a Organização das Mulheres Angolanas, e também fizeram parte do Esquadrão Cambim, né, que aí em 1967 elas não foram capturadas e executadas. Então, são mulheres aí importantes para chegar a falar um pouco dessa literatura, dessa oratura, né, dessa literatura feminina que vem com algumas escritoras que eu trabalho, né? Eu gostaria de conhecer muito mais, mas por uma questão de tempo e limitações também, né? Questões de comunicação, às vezes limitações por questões de até chegar à obra, né? Porque o que acontece, eu tinha muito contato aqui com a embaixada, o consulado angolano, mas veio a pandemia, então acabei perdendo um pouco deste contato com as autoridades aqui angolanas. Então, agora estou tentando retomar, mas eu também tive que parar para escrever a minha tese. E aí, no slide, doutor Roberto, por favor, se pode colocar aí o slide 3, fazendo um favor. No slide 3, eu trago aí, deixa eu pegar aqui e ver, assim, no slide 3. No terceiro slide, nós temos as escritoras em si. Deixa eu me situar aqui, porque no slide 3 são as escritoras que eu trabalho. Então, são as escritoras que eu trabalho aí. Eu trabalho com, que tenho muitos contatos, né? A Maria Celestina, a Cremilda, uma pessoa excepcional. A Sara, que eu já chamo de mãe Sara, na verdade, né? Já não é nem mãe Sara, é minha mãe angolana, uma pessoa que eu converso várias vezes, às vezes até por madrugadas em si. Tenho um contato com a Sara, com a Marta Santos também, que é uma grande pessoa que eu conheço. A Engonguita é uma amiga que eu converso muito. Agora mesmo acabei de escrever algo sobre o conto dela, um conto inédito. Ontem foi pior, que trata aí um pouco dos conflitos civis em Angola. É, Além da Engonguita, Antônia Domingues, que eu tive no contato, uma pessoa também fantástica. A Paula Russa, que eu tive contato até antes da pandemia, com a pandemia não tive muito mais contato. A Sandra Poulson, que também ainda continua, tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa. A Rosária e a Sônia Gomes. A Sônia, eu tive contato com ela em 2019, depois quase não tive mais contato. Na verdade, é porque eu estava organizando uma antologia aqui em Buenos Aires e, por questões de pandemia, o editorial, a única editora que trabalhava com literatura negra aqui na Argentina, fechou as portas por causa da pandemia.
E então estamos tentando fazer algo aqui agora que possa beneficiar também outras literaturas, principalmente a literatura angolana, aqui em Buenos Aires. Bom, se tratando então da ideia de oratura, eh, oratura feminina, tratando-se. A princípio, eu gostaria de falar por que que eu trago as literaturas como contemporâneas, né? Não só femininas, mas a literatura angolana contemporânea, porque questionam o tempo passado, o que implica a mudança profunda, não somente na percepção de espaço, senão na lógica do reproduzir, reconstituir a identidade nacional. Então, por isso que eu considero as literaturas angolanas, principalmente as femininas que eu trabalho, como uma literatura contemporânea em si, porque além de questionar o passado, tenta reproduzir e reconstituir uma identidade nacional, claro, né, que foi aí apagada, silenciada no período colonial. Isso não significa precisamente que o sujeito angolano vive aprisionado em um outro tempo, o tempo passado, como uma figura espectral, que pode até acontecer isso, na verdade pode acontecer, né, de ficarmos aí numa ideia cíclica, algo que eu defendo, o que eu defendo e explico no segundo capítulo da minha tese, utilizando aí também as literaturas femininas e também de alguns escritores angolanos, Boaventura, Fonseca, Mendonça, que eu tenho muito contato, o Andejá, que eu tenho contato. Então, eu trago no segundo capítulo essa ideia do duplo espectral, né? O sujeito angolano como um espectro. Por outro lado, essa questão de reconstruir, de reconstituir uma identidade nacional é uma reflexão sobre o indivíduo e seu tempo presente. Por isso que também uso a literatura como contemporânea. E essa reflexão fixa o tempo em um eterno agora, uma ruptura que impede a recomposição literal do passado. Isso é o que eu chamo, né, na ideia de contemporaneidade, utilizando alguns conceitos de George Agamben. Então, na minha investigação, quando vou tratar da ideia do que é contemporâneo, eu utilizo os conceitos básicos de Georgian Agamben. Não sei se alguns conhecem, né, sobre essa questão da obra que ele traz, o que é ser contemporâneo. É, bom, aí sim, no slide na próxima lâmina, eu trago aí alguns conceitos em si de oratura, Não, abordo um pouco não, aí. não estão, eu peço desculpa, os slides não estão a passar, estão fixos Não, no primeiro. Paulo, por favor, poderia colocar para mim no quarto aí, doutor Paulo, Sim, ele sim, está? sim, 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 não sim, está sim. passando? É porque travou. No meu, Está no travado meu aí. não está a passar. No meu não Não, está a passar, realmente, está só no primeiro. Se puder colocar no slide 4 aí, por favor. Não, eu aqui não está no primeiro, não. Não? Não, está no quarto. Eu estou no primeiro, eu Então, não, não sim, sei se para os mim outros. também. Está Também, aparecendo né? o primeiro. O que Então tem que vou. fazer é deixar de compartilhar e compartilhar de novo. Aí provavelmente volta. Isso, que aí eu acho que. Aí deixa eu abrir aqui para Agora sim, ver. Aí, Agora está. não? Agora sim. agora sim. Sim. Então, trago no slide 4 alguns conceitos básicos que eu trabalho de oratura, né, que não é um conceito de agora, que vem antes, mas tem algum. Eu gosto muito de ouvir alguns vídeos que eu vi no YouTube, também de alguns textos do Antônio Fonseca falando sobre essa ideia da oratura também, gosto muito de ouvi-lo. E aí trago alguns conceitos voltados à oratura, né? Traduz a interação, associação, os lexemas, oral e literatura, e a adição entre oralidade e ancestralidade, né, que tem bastante sobre essa ideia da oratura, passado, no caso, trabalhar essa adição entre o passado e o presente, que volta a reconstituir a ancestralidade, né, no caso, a coletividade angolana. E aí a oratura se efetiva no momento da enunciação pela conjuntura textual nas narrativas angolanas contemporâneas, que somos sons, voz, ritmo, elementos visuais e gestuais. Que aí, esses elementos em si,
aparece muitos nas narrativas. Por exemplo, através dos ditos populares, dos provérbios, e eu acho que saiu a minha imagem. Só um minuto, gente, porque eu acho que eu... Estão a me ver? Não, né? Não, Ai, agora sim. É porque eu bati o braço e saí. Bom, voltando. Aqui, deixa eu... Então, trago aí, voltado para a questão da ancestralidade, a oratura e a ancestralidade em si, alguns temas, algumas passagens e os textos que eu escolho, né, que eu analiso aqui, sobre a oratura em si, voltada para os ditos populares. Por exemplo, né, no caso das obras, as crônicas da Sara, né, que aí eu coloco um trecho para a reflexão de hoje. Sugiro-vos o trocadilho de um velho e conhecido provérbio que cito: depois da bonança vem a tempestade. Então, esse também é um fator importante da oratura feminina e da oratura angolana, essa adição, esse sincretismo entre os ditos populares com a literatura em si. Então, trazer os ditos populares, trazer os, é, além dos ditos populares, os provérbios é que dão aí uma sonoridade a essa literatura. Além da Sara, eu também utilizo algumas uns outros trechos que eu creio que não vai dar tempo, porque tem um pouco tempo para falar, mas um deles é a questão das figuras de linguagem, principalmente a onomatopeia, que é muito utilizada a partir da linguagem do Kivundo, né? Então, por exemplo, Maria Celestina, que usa bastante a Cremilda Lima, por exemplo, um trecho, croque, 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 já estou atrasado, dizia o sapo, sapinho chamado Miquinho. Então, todo essa ideia dessas figuras de linguagem, figuras, né, de construção que dá toda a sonoridade a essa literatura e essa oratura em si. É possível perceber que a oratura feminina traz em si um duplo espectral, que eu já disse que eu trabalho no segundo capítulo. Mas esse duplo espectral não é, ao meu ver, o que eu trabalho, algo contrário, um contraste. Pelo contrário, é uma adição. Então, eu trago essa oralidade e a escritura como algo que é um somatório, não o contrário. Porque o que acontece na literatura em si? A literatura feminina, né, na literatura angolana. Houve uma adição entre isso para que pudesse sair uma literatura que eu chamo de decolonial. Por quê? Porque é um pensar, é um revestir, é um pensar de novo Angola, a partir da literatura. Voltado para a questão da literatura, aí, doutor Paulo, se puder colocar para mim no slide 6, aí eu trabalho a ideia, eu coloco a oratura, performance, corpo e voz, que aparece em vários momentos das narrativas femininas. Vários momentos essa ideia da oratura como performance. Isso nas obras da Sara, nas obras da Maria, da Marta, em todas as obras eu vejo, eu encontrei, né, essa literatura e performance. E são três temas que basicamente compõem a oratura em Angola. Quais são os três temas que basicamente compõem? A performance, dada a esse sincretismo entre, principalmente, as línguas maternas e o português, o corpo que se dá a partir do espaço e uma voz que vem como decolonial, porque é um pensar Angola a partir do próprio angolano, a partir da própria visão desse angolano, do espaço angolano, né? Um dos temas também que eu trabalho na minha tese é este, o olhar do angolano a partir do seu próprio espaço, que eu chamo de casa-corpo. Então, aí realmente é um conceito que eu trago, que é a ideia de casa-corpo. O espaço como casa-corpo e literatura decolonial. Bom, a oratura feminina angolana tem a capacidade de se reinventar, reestruturando-se graças à interação que é sempre nova. Então, há uma interação sempre nova trazida dentro da literatura. A interpretação se renova porque a literatura angolana, baseada na oratura,
sempre se associa e se aproxima aos cantos, aos mitos, aos ditos populares, aos provérbios, cuja linguagem exige mais de performance, corpo e voz, que são articulados a partir da contenção lexical, de jogos de repetições de palavras, onde predomina a densidade imagética, a impessoalidade e a atemporalidade, que é um fator também primordial que eu utilizo na literatura angolana, esse fator atemporal, esse jogo entre passado e presente, né, que dá essa ideia espectral, porque o espectro em si, ele não está nem aí nem aqui, né, mas ele está presente, não está nem presente nem ausente. Gosto de utilizar esse termo, de não estar presente e não estar ausente. Bom, voltando ainda para a questão de performance, corpo e voz, na oratura angolana, a base toda é voltada para a coletividade ancestral. Então, performance, corpo e voz são indissociáveis, já que são traços marcantes nas produções textuais, mesmo quando não existia uma literatura propriamente angolana, né, a qual só veio ganhar determinado espaço a partir do surgimento da então chamada imprensa livre, que mesmo com caráter doutrinário e sofrendo alterações pela metrópole, os escritos eram elaborados por mãos angolanas e circulavam através de folhetins e panfletos. Então, desde a imprensa livre angolana, que já temos aí o princípio daquilo que chamamos de uma literatura propriamente angolana e decolonial, né? Porque aí é um pensar, um reviver, um se lançar Angola a partir do olhar do próprio angolano. Bom, aí vem o uso dos provérbios na literatura, que é, que é a parte mais interessante assim que eu utilizo no último capítulo da minha tese, é esse jogo rítmico e também essa é algo doce, traz uma doçura à literatura angolana que não encontrei até hoje numa literatura, por exemplo, a literatura brasileira, que é essa questão, esse entrelaçar da língua portuguesa com línguas tradicionais e o uso dos provérbios, que traz essa sonoridade e que, para mim, é essa oratura, que forma a oratura angolana. Esse jogo dual entre as línguas maternas, o resgate das línguas maternas, da ancestralidade com a língua portuguesa, que é a língua que foi a língua europeia, né? Bom, os provérbios inseridos na literatura angolana feminina servem como instrumento eficaz de contribuição na valorização da tradição oral, já que pertence à coletividade e oferece uma leitura pluralizada, condicionada nas diversas situações em que são evocados como para advertir, educar ou solucionar problemas familiares. Então, eu gosto de usar aí, de trazer os provérbios na oratura, porque marcam principalmente essa adição entre o universo oral angolano e a escritura que é predominante portuguesa. E quem são os que mais utilizam e que trazem na literatura esses provérbios? Geralmente são os mais velhos, né? Por isso que aí, lá no slide, deixa eu pegar aqui, qual é o slide que eu falo sobre a ideia dos griotes, os ingangas também, os griots, que vêm utilizando os provérbios. Eu preparei muita coisa, mas eu acho que eu não vou ter. Doutor Paulo, deixa eu ver aqui onde que está. Eu preparei muita... Estou no 8. Slide 11, isso. Slide 11, temos aí a ideia do griot. Sim. Através da oratura, as narrativas angolanas mesclam as línguas maternas ao português, determinando uma cadência única, que aí é algo predominante para mim da oratura angolana e a oratura feminina em si, que é uma cadência única, principalmente por trazer nuances dos narradores orais, como as narrativas apresentadas, né, da Sara, as crônicas da Sara, as novelas da Marta Santos, é, as novelas da Cremilda, as novelas em si também
da Celestina. Essa cadência própria também aparece por meio de ditos e provérbios, que dão movimento rítmico à escritura, na qual se destaca corpo, sempre, a ideia de trazer do corpo feminino também, voz e performance. Estes elementos reinventam e retransmitem as tradições angolanas, baseada na ancestralidade, assegurando a perpetuação dos antigos costumes. Por exemplo, na obra de Celestina Amuxilwanda, nós temos aí a manifestação de dois, a descrição de dois ritos, que é o Komba e o Xinglar, né, o Xinguilamento. Então, aí, essa oratura também resgata esses costumes, essas tradições, as quais são constituídas de maneira temporal e cíclica, cujo passado é revisto e recriado no presente. Por isso que volto a falar que é uma literatura contemporânea, porque revisa o passado e recria esse passado a partir de um olhar angolano no presente. Esse aí no slide 11. Essa questão aí do griotismo, um dos papéis fundamentais da oratura é recuperar não só a figura importante do griot, ou do griot, né, do yang, senão as práticas ancestrais que vitalizam a coletividade ancestral angolana. O griot, guardião e transmissor da ancestralidade, sustenta uma base unificadora de elementos que compõem a oratura, a qual recria, ressignifica o espaço angolano e reforça o processo de afirmação e reafirmação do sujeito frente à ancestralidade. A oratura é percebida nas narrativas como forma de exteriorização das vibrações de forças ancestrais, que ganha corpo e forma através do resgate da figura do griot, mesmo que este não tenha uma forma humana, né, como muitas obras que trazem aí os narradores na forma animalesca, né, que eu uso no terceiro capítulo da minha tese, a literatura angolana e a figura animalesca, já que os sujeitos estão, às vezes, descaracterizados por questões dos conflitos civis, né, e da guerra contra o poder colonial. Pela voz do griot, tudo que se interliga dita, tudo se interliga e dita o comportamento da comunidade em relação a si e ao mundo que cerca. Por isso, a oratura se preocupa em resgatar esta voz como forma de legitimar a identidade nacional e a coletividade angolana, a qual ressurge no próprio espaço e revela outro modo de pensar, que busca se afastar do poder colonial. O princípio básico de decolonialidade é esse outro modo de pensar Angola. E eu acho que estou no meu tempo, né? Ou eu tenho mais um tempinho? Tem mais 5 minutos. Tá, ótimo. Então, tratando desses 5 minutos, eu vou ali no literatura e memória, que é a parte final. Slide 13, por favor, doutor Paulo. Então, nós temos a oratura em memória, que eu uso muito as crônicas da Sara, que ela trabalha muito essa ideia, ela vem muito nas crônicas, esse fator. Saudades de Luanda, saudades de Angola, saudades de Luanda. Então, essa ideia de ter esse saudosismo também traz um pensar novo e decolonial, traz um arquivo, né? Porque ela começa a lembrar da sua infância. Então, vem essa ideia arquivista que dá também uma base à oratura angolana. Nas narrativas angolanas, a relação entre oralidade, corpo e performance engloba principalmente a memória coletiva, que supõe a reconstrução de dados fornecidos pelo presente da vida social, o qual é uma projeção do passado reinventado. Memória coletiva voltada para as guerras, para os conflitos, e de uma Angola que está ainda se reconstruindo, né? Está se reconstituindo como um país ancestral, como um país coletivo. E aí Sara ela utiliza um dos trechos que eu gosto muito de usar nas minhas explicações, é que na obra dela Amanhecer, ainda com saudade de Luanda, ela coloca: as saudades de Luanda avolumam-se e a cada vez mais nos tempos de paz hoje vividos. E é, sobretudo, graças a esses tempos de consolidação da nossa paz, que ela sempre coloca com letra maiúscula,
que nos permitimos sentir saudades. Então, esse saudosismo também faz parte da memória coletiva que forma essa oratura, que dá corpo, voz e performance a essa oratura feminina angolana. A memória coletiva em si recompõe e reconstitui o passado, abrindo outras possibilidades discursivas, que se configuram como decoloniais, já que são vertentes que se afastam dos moldes coloniais estabelecidos. Desde lá, né, do processo da ordem colonial, que tivemos aí o processo de assimilação, o lusotropicalismo, enfim, né, são vários nomes, nomenclaturas que, de certa forma, vieram como uma roupagem para tentar aí apagar ou afastar essa, é, esse olhar diferenciado para a literatura angolana, que é única em si. Bom, a oratura, como justaposição da memória coletiva, associa a palavra dita com o próprio espaço-tempo da enunciação, e aparece nas nativas por meio da valorização da voz, novamente, dos griots, dos ingangas. Sempre tem aí, não sei, não vou falar de maneira generalizada, mas na maioria das narrativas que eu analiso, seja em literatura, né, feminina ou literatura masculina, sempre traz a voz do griot. Às vezes, até como uma crítica bem descaracterizada, mas sempre tem a voz do griot, que vem por meio de provérbios, de ditos populares, ou até mesmo dessa mescla entre as línguas maternas e o português. Bom, acho que eu estou em tempo, né? Só mais um aí no slide 14, terminando então a minha fala, né, para a gente abrir um espaço. Tanto em Saara se encontra a oratura no resgate da memória. Em Marta e Paula, Marta Santos e Paula Russa, na valorização dos ingangas, né, dos griots. Em Sandra e Sônia, na memória espacial, no olhar da mulher sobre o espaço angolano. Em Celestina, a performance é marcada pelo valor sinestésico causado pela descrição dos rituais. Portanto, performance e oraturas nas narrativas angolanas são indissociáveis, pois entrelaçam passado e presente, cujo principal finalidade é a utilidade social, no intuito de preservar e transmitir memórias, os costumes e a ancestralidade angolana, numa ação de introdução ao mundo da africanidade. É mais ou menos isso que eu gostaria de passar para vocês. Como que a oratura angolana vem ganhando um espaço como arquivo decolonial a partir de uma introdução de um mundo de africanidade. Isso, não acho que passaram os meus 5 minutos. Já terminou o seu tempo. Muito obrigada por ter Eu que conseguido agradeço, fazer a apresentação no tempo previsto. E parabéns também por esta apresentação. É sempre muito gratificante para nós angolanos vermos que há pessoas de fora, embora sejamos irmãos, naturalmente, Brasil e Angola, mas que se interessam pela nossa cultura, pela nossa literatura e fazem este tipo de trabalhos que vêm contribuir para um melhor conhecimento da nossa realidade. Esta sua apresentação traz-nos um esclarecimento em relação à oratura e à decolonialidade, e ficamos a saber que, afinal, a oratura, nas várias perspectivas que são dadas relativamente às definições, ela vem e aparece nestas obras com o objetivo de reconstruir uma identidade nacional que às vezes parece que se está a esvair e desaparecer. Então venham exatamente nessa perspectiva. E a decolonialidade, a perspectiva é de marcar-se um pouco dessa ordem eurocêntrica e questionar a hegemonia das categorias de pensamento histórico e as experiências do Ocidente. Então é esta perspectiva que nos é trazida agora, e eu vou, com permissão de todos, lançar o pontapé de saída, porque nós temos agora um momento de discussão, de debate. Temos 1 hora
não é? Se não me engano, mais ou menos 1 hora para este debate. Eu vou lançar uma pergunta que me suscitou aqui alguma dúvida, que é relativamente aos griots. Aquilo que o Itamar chama de griotismo, fiquei curiosa e confesso a minha ignorância neste aspecto, que os griots normalmente são aqueles contadores de histórias e na África em geral, mas aqui em Angola especificamente, eu não sei qual é a designação que nós damos aos griots em Angola, porque também temos contadores de histórias, mas eu desconheço e confesso esta minha ignorância. Eu gostava de saber se encontraram alguma designação específica, ainda que numa das línguas africanas, mas gostava de saber isso. Então, agradeço este esclarecimento e depois passaremos então ao debate mais generalizado. Muito obrigada. Obrigado, Maria. É também uma pergunta, uma questão que eu trago, né? Porque eu usei realmente a ideia de griot como África em si, e geralmente eu disse, né? Sempre falei a questão do griot e ganga, porque às vezes eu escutava, por exemplo, um ou outro falar sobre a questão dos igangas, mas realmente é uma dúvida também que eu tenho. E é uma dúvida interessante, porque sabendo um termo, né, o termo correto a ser utilizado, isso me ajudará bastante, que eu mudo até mesmo na minha tese, né, ao invés de trazer o griot, porque a minha tese em si é específica de literatura angolana. Então, gostaria de utilizar termos, do Kibundo, do Kikongo, o que seja, voltado para para a própria fala, né, língua em si, não de modo generalizado como griot, né? Muito obrigada. Então, temos aqui mais uma matéria para pesquisa, não é? Descobrirmos quais são as várias designações que nas Verdade. diversas regiões se dá a este termo griot. Então, está aberta a sessão de debate. Estejam à vontade para fazer perguntas ao Itamar relativamente a esta questão da oratura em narrativas femininas angolanas contemporâneas como arquivo decolonial. Estejam à vontade. Muito obrigada. Obrigado, Tomás. Sim, sim. Eu tive contato com a Isabel há pouco tempo. Há pouco tempo não, na verdade tive contato com ela em 2018, 2019. Depois ela atravessou um problema, né? Problemas particulares, e acabei perdendo o contato dela. Mas ótimo, eu vou salvar aqui este livro, que aí ótimo, excelente. Eu já coloco na minha pesquisa também. Muito obrigado, Tomás. Neste momento há uma pessoa a pedir a palavra, João Angola Trindade. Boa noite. Queria saudar noite. primeiramente o professor Paulo de Carvalho e felicitar o nosso conferencista e a professora Maria Helena. Estender a saudação a todos os presentes. Quanto ao termo griot, este termo ou seja, esta figura existe na África Ocidental, particularmente na área sociocultural mandengue. Eu, felizmente, tive algum conhecimento sobre essa questão no curso de História. O meu professor é Maliano. E quando se trata das fontes orais, o griot é uma fonte, digamos assim, indispensável. É através do griot que tivemos conhecimento, nós, os historiadores, da famosa epopeia Mandengue, que foi pela primeira e única vez consignada em papel por Djibril Niani. Os griots, eles são artistas, eles não se atêm tanto à verdade. Eles podem ser tanto poetas, declamadores, contadores de histórias, cronistas, são diferentes do Doma. A estes, sim, e aqui estou a citar o Ampateba, ele fala com muita propriedade acerca da figura do griot. Aos Doma não é, digamos assim, permitido transgredirem, ou seja,
falar em factos que não tenham ocorrido. Então, os domas eles são genealogistas, contadores ou seja, preservam a memória de famílias nobres. Então, eles são os guardiões da verdade. Já os griots não, são músicos. Por exemplo, disse que o famoso cantor Salif Keita fazia parte desta classe socioprofissional designada por griots. Ou seja, podem ser cantores, músicos, instrumentistas, poetas, mas uma informação muito mais fidedigna pode ser encontrada no clássico do Amadou Ampateba intitulado A Tradição Viva. Esse texto tem mais de 50 páginas, está disponível no primeiro volume de História Geral da África. Agora, a questão que eu queria colocar tem a ver com um conceito de literatura negra que, a dada altura, o professor usou na sua apresentação. Parece-me que o conceito foi cunhado no espírito do movimento da negritude. E no Brasil parece que esse espírito ainda subsiste de algum modo. Entre os africanos, particularmente o angolano, o termo está muito presente na produção ensaística do Mário Pinto de Andrade. Ele falou sobre o problema da literatura negra, o próprio Agostinho Neto escreveu um ensaio, O Rumo da Literatura Negra, mas particularmente o Mário Pinto de Andrade, ele tem mais de 5 ensaios onde esse termo aparece. Literatura negra, por vezes fala da literatura negro-africana, poucas vezes fala da literatura africana. E então eu gostaria de saber qual é o entendimento, o sentido que o termo ou o conceito de literatura negra tem no Brasil. Era esta a questão que eu tinha para apresentar de momento. A seguir tem João Fernando André. Bem, saudações aos presentes, saudações especial ao conferencista, porque parte de uma chamada de atenção feita pelo Giorgio Agamben. Os contemporâneos são raros porque procurar esta luz no presente por meio do passado é coisa que raramente se faz, e quando se faz exige criatividade. Ora, gostava de trazer algumas preocupações do ponto de vista da conceptualização. Então, a primeira muitas vezes os estudos feitos na América do Sul entram às vezes em tensão dos conceitos, o anticolonial e o decolonial. Não são a mesma coisa. E para os trabalhos de dissertação e teses voltados para o continente africano, convinha usar o termo anticolonial. Por quê? Porque o modo como se sucede as independências destes territórios não foram do mesmo jeito. Ou seja, na América do Sul, o que aconteceu foi uma passagem de poder do colonial para uma maior parte que depois veio a constituir praticamente sociedades que mantêm a perspectiva estrutural colonial. Daí se usar o decolonial do inglês, e que vai buscar muito dos estudos anglófonos. Né? Agora, já para a África, a perspectiva é mais anticolonial, na medida em que os que tomaram o poder, muitos não tinham ligações com a estrutura colonial. Então era bom, se calhar,
fazer uma reflexão, professor, fazer uma reflexão sobre isso. Agora, quanto ao termo, apropria-se do termo griot, mas nós cá usamos, em muitos casos, mesmo o termo que o professor usa muito bem, que é o nganga, a figura este termo nganga, ou então o mulongueche também, mulongueche. Agora, a outra questão é, o professor quando toma eu não percebi muito bem como é que toma o conceito de oratura, toma a partir do corpus nas narrativas, das falas das personagens, ou toma a partir do discurso dos narradores? Essa seria a minha grande questão, uma vez que é um campo um pouquinho. Há uma tensão neste campo. Há uma tensão neste campo se tivermos em conta que há na gramática interna dos indivíduos uma organização desta oratura, não é? E o Elisha Atlan divulgou isso para o mundo, e às vezes passa, que eu sou totalmente contra, passa como uma ideia feita pelo Elisha Atlan. Não, o Elisha Atlan não fez a compartimentação, ele divulgou aquilo, sempre existiu aquela divisão da própria da oratura. Tanto são estas as minhas preocupações, e parabéns ao professor. Obrigado. Bom, por Agradeço, enquanto João. não temos mais nenhuma inscrição. Não sei se o Dr. Paulo de Há mais Carvalho uma. quer intervir. Sim. Sim, faz favor, faz Eu favor. Mas normalmente antes, intervenho. doutor, permita-me, a doutora Inocência Mata dá aqui um esclarecimento e diz: a designação, suponho que seja da palavra decolonial, a designação vem da literatura norte-americana feita por negros antes dos negritudinistas. Não, acho que é sobre literatura negra. Negra, não? Sim. Exato. A Oh, literatura pois, negra, sim, exatamente, é literatura negra, sim. ok. Bom, normalmente eu intervenho no final do primeiro grupo de intervenções e pronto, e vamos terminar assim este primeiro grupo. Pronto, e depois há um segundo, eventualmente. Eu queria, sobre a palavra griot, bom, pelo que sei, trata-se do aportuguesamento, ou, dito de outra forma, abrasileiramento, da palavra francesa griot. Portanto, em português, usa-se o termo contador de histórias, não é? Que eu saiba, não é? Em português não conheço nenhum outro termo, mas depois, pronto, há um ganga, já várias pessoas falaram sobre isso, João Fernando André falou, mas antes, deixe-me ver o nome, Bernardo Amorim, aqui também já tinha adiantado esta designação. Portanto, cada língua tem a sua designação. Bom, é uma questão de estudarmos e verificarmos. Mas eu tinha uma pergunta para o Itamar Cossi, que é a seguinte: falou-nos da oratura, falou-nos da literatura no feminino. Eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre a forma como as personagens femininas são vestidas, digamos assim, por autores homens e por autoras, não é? Existe alguma diferença substantiva, substancial? É esta a questão. Muito obrigado. Interessante. Ótima pergunta, doutor. Ótima pergunta, porque é algo que eu observei, assim, de um ponto de vista mais, né, voltado para a análise,
observei, por exemplo, pegando essa ideia das personagens femininas, pegando a personagem a avó Rusquice, de Ondejaki, que é uma griona, uma nganga, uma senhora que está descaracterizada porque, né, perde aí todo o seu papel em si como mais velha. Isso, né, do escritor Ondejaki. Também tem uma personagem que eu sou apaixonada por ela e também escrevi muito sobre a personagem de José Luiz Mendonça, que é a Eutanásia, que também aí é uma mais velha que sofre aí de amnésia, que também está louca e que está com problemas psicológicos e forma um grupo, né? Não sei se o senhor conhece a literatura, essa obra, O Reino das Casuarinas, que forma o grupo do Reino das Casuarinas. Ela é a rainha desse reino, mas que também está descaracterizada. E, por outro lado, na literatura feminina, a personagem em si feminina, por exemplo, a avó Cessá de Amuxilanda, ela não vem descaracterizada, ela vem como detentora do Xinglar. É ela responsável pelo xinguilamento dessa incorporação dos Iludus e também é ela a responsável de continuar, de perpetuar este caminho dos rituais, né, tanto do Komba quanto do Xinguilamento. Então, assim, o que eu observei até agora com relação a essas personagens femininas em si, é que ela vem a partir de uma descaracterização, mas que aos poucos vai recuperando também este grande valor, o valor em si da mais velha, como, né, no caso do xinguilamento, se eu não me engano, é sempre a mais velha, é sempre feito por uma mulher. Então, é um caminho que eu vejo como uma gradação, né? Vem se reconstruindo, vem se reconstituindo. E é claro, tem outros personagens que aparecem femininos também em outras narrativas, que eu vejo também dessa maneira, uma gradação, uma reconstituição dessa mulher como Angola em si. Eu gosto de analisar a mulher em si como a própria Angola, desde o período colonial, e uma Angola agora no presente. Então, essa reconstrução também feminina como a própria Angola. Não sei se foi claro ou consegui responder aí a sua pergunta, Obrigado. Fernando. E sobre os outros comentários, não sei. Mais perguntas? Sim, sim, do João, interessante. Mais perguntas? Mais questões? Uhum. Já temos o Congola Nkosi. Sim, Congola aqui, sim, posso. Muito boa noite. Conseguem me ouvir? Sim, sim, Boa noite. boa noite. Sim, conseguimos ouvir. Muito Pode falar. obrigado pela apresentação, professor Itamar. É bastante interessante. Eu que Muitos agradeço a sua assuntos presença. provocantes mesmo, porque é uma narrativa bastante interessante e atual e necessária para a realidade angolana, porque, diferentemente do Brasil, essa casa irmã, essa casa de filhos nossos também, porque não haveria Brasil se não houvesse Angola. Dá-me orgulho saber de que essa memória do outro lado está muito mais viva do que em casa, porque diferentemente daquilo que nós vimos dos movimentos de emancipação da consciência negra, da consciência feminina, nós vimos em Angola um adormecer dessas correntes. E é um dos fatores que empobrece a nossa sociedade, porque a mulher não está no seu devido lugar, não só nas literaturas, no cinema, na música, ou seja, a mulher está marginalizada.
E só para dar um reforço concernente à questão do término e terminologia apropriada para a realidade angolana, eu também arrisco-me a advogar que a expressão correta é de chamarmos os nossos transmissores de saberes ancestrais como os ngangas, porque o dicionário de etnologia angolana do professor Adriano Pereira esclarece muito bem isso, porque nós vimos essa expressão de maneira muito transversal, desde os lundachocos, os caluchazes, os mukongos, os quimbundos, ambundos, nós encontramos essa figura. Mas, num ambiente mais doméstico, nós podemos encontrar na comunidade a figura do soba, que também exerce esse papel. Em casa, já no núcleo familiar, podemos encontrar a figura do mais velho, o avô ou a avó, que tem esse papel. Infelizmente, também, esta figura na nossa sociedade hoje tem vindo a ser marginalizada, porque hoje pensa-se que uma pessoa de cabelos brancos e de mais idade é um feiticeiro, é um muloge, é um bruxo. Não deve estar no seio familiar, porque vai fazer mal aos netos. É tudo um processo de construção desse acidente histórico que ocorreu conosco. Mas eu vou fazer a minha pergunta concernente à questão desse processo que envolve o processo que tem vindo a estar adiado e adormecido na realidade angolana. Porque nós, dentro de pouco tempo, vamos comemorar 50 anos de independência, professor Itamar. E até então, nunca se conseguiu fazer um trabalho de emancipação cultural ao nível de implementação das línguas nacionais de forma oficial no sistema nacional angolano de ensino a todos os níveis, porque a língua ele é um poderoso veículo, porque ela acarreta consigo todos os elementos que identificam um povo. E, curiosamente, conforme foi muito bem demonstrado aqui pelo o senhor João, esse processo de decolonização ou de... a outra expressão foge-me agora de descolonização, né? Obrigado, ou descolonização. Nós vamos atrasados nisso, porque o colono ele criou o seu sistema que mesmo depois dele sair fisicamente, a máquina voltaria a reproduzir os mesmos estereotipos implementados. Agora, é um trabalho que nós temos a fazer e a mulher no universo literário e fora dele tem um papel muito, mas muito crucial, porque a mulher é aquela que carrega a vida durante os 7 ou 9 meses, é aquela que transmite as filosofias da família, da comunidade, do país, da nação, aquela jovem vida que se gerou por intermédio dela. Então, é necessário que se faça esse trabalho de forma séria. Nós já vamos muito atrasados mesmo, porque quem olha para a Constituição angolana encontra a língua portuguesa numa posição de exclusividade e de rainha. A língua portuguesa é rainha no nosso currículo. E é uma língua, eu tenho dito assim em muitos fóruns, algumas pessoas dizem, isso é muito radical. É uma língua que emburrece os angolanos, estupidifica os angolanos. Vou justificar por quê. Porque nós temos tanta filosofia ancestral nas nossas línguas, mas que, infelizmente, ela não é tida nem achada naquilo que é o aparelho da vida social. Então, é necessário que se faça esse trabalho com urgência, porque os tempos que nós estamos a viver, se não nos colocarmos a pau, nós
vamos ainda perder a nossa soberania territorial, porque econômica nós não temos, jurídica nós também não temos, educacional nós não temos, então é necessário que a gente faça algo com muita urgência e colocar a mulher no seu devido papel é imperativo. Professor Itamar, muito obrigado pela apresentação e essa forma apaixonada como fala do seu tema. Se puder, eu gostaria de trocar contato com o professor, porque eu também estou a desenvolver o meu doutoramento e faço muitas travessias por esse universo cultural, tradicional, linguístico, rebusca dos nossos valores, reavivamento da nossa ancestralidade. Então é necessário que eu possa trocar contato com o professor. Vai ser muito importante e enriquecedor também para o meu trabalho. Claro, estou à disposição, com certeza, podemos aí sim trocar muitas figurinhas nessa área que eu falo por mim, né? No caso, esse levantamento, né, de colocar as línguas maternas novamente, né, e trazer nas escolas, nas instituições, é muito pertinente e também, por um lado, que poderia vir a acontecer no Brasil, né, não só a questão das línguas africanas que poderiam ser utilizadas, as angolanas em si, mas também as nossas línguas de povos originários, né, dos nossos povos indígenas, que também são estigmatizados e estão aí estereotipados. E também vejo essa situação aqui na própria Argentina, né, em Buenos Aires em si, porque, por exemplo, se tratando da literatura angolana em si, e trabalhar essa literatura é muito difícil. É muito, e é muitas portas fechadas, muitas. Quando se fala assim, não, vamos montar uma antologia para trabalhar a literatura angolana, para trabalhar essa literatura, seja feminina ou, né, que seja todo o universo angolano dentro da literatura, o que mais se encontra são portas fechadas das editoras, né, das editoriais. E, e na própria universidade que eu estou, para se ter uma noção, na universidade, na filosofia e letras, você tem ali, nós temos muito trabalho voltado para antropologia, história, e principalmente de África em si, mas quando fala de África Austral e dos países lusófonos, não tem. Tem uma pasta na universidade e essa pasta está vazia, vazia, vazia. Ela está vazia porque não se tem um determinado trabalho e não se abre as portas para este trabalho. É muito difícil, por exemplo, montar e organizar um seminário para falar da literatura angolana aqui na Argentina, em Buenos Aires. Muito difícil. Para você ter uma noção, quando veio o Ondejak aqui em 2019 para falar de Os Transparentes, a sua obra, tivemos aí pouco mais de 10 pessoas, 15 pessoas num auditório que poderia ter aí 200, 300 ou muitos outros amantes da literatura. E é algo que eu sempre discuto na universidade, porque na universidade aqui se abre muitas portas para a literatura brasileira, negra, muita crítica literária de uma literatura brasileira e de outros países, principalmente os países africanos lusófonos, não tem. E quando se fala disso, há sempre um pouco, eu vejo esse um pouco do desinteresse também. Então, é algo que eu assumi com as escritoras, com o Fonseca, que converso bastante isso. Não, vamos fazer, nem que seja aí um minuto que seja, mas vamos mostrar que a literatura angolana em si também tem uma voz, e uma voz única, e é necessário trazer essa voz, seja no português, ou seja também trazendo espanhol, ou que seja nas línguas maternas, mas temos que abrir este espaço. Estamos no caminho. Estamos no caminho. Bom, temos novamente o pedido de intervenção de João Trindade, por favor. Ok. Eu queria dar novamente mais alguma contribuição, esclarecimento dos dois termos
griot e nganga. Eu estive em contato recentemente com o Antônio Fonseca. Ele escreve muito sobre narrativas orais. E também questionei um linguista, e ambos, o escritor e o linguista, foram unânimes em dizer que o Nganga é o sábio. É o sábio. Ou seja, se quisermos ter conhecimento sobre as práticas observadas na terapia de doenças, sobre a dita medicina natural ou tradicional, sobre a história, os movimentos migratórios, de como determinado povo instalou-se numa determinada região, esses aspectos, entre outros, aqui estamos diante do, do Nganga, aquele que conhece os hábitos, os costumes. Este equivale ao Doma, ao tradicionalista que na África Ocidental não pode ter duas línguas, conforme o Ampateba diz. Aqui está-se a dizer, para estes, a disciplina da verdade, ou seja, para os griots, a disciplina da verdade não existe. Ou seja, os griots são mesmo artistas, são poetas, declamadores, trovadores. Estes não têm compromisso com a verdade. É claro que a arte ergue-se sobre o facto histórico. A arte, no fundo, acaba por é a ficção que se ergue por cima de uma resta, da reminiscência da verdade. Mas ele não tem este compromisso. Ele é um artista mesmo. Sabemos como o artista faz o seu trabalho, constrói a sua narrativa a partir da realidade, mas ele não se atém à verdade. Agora, o Doma, sim, o mais velho, que conhece, por exemplo, as plantas que antigamente eram utilizadas para tratar desta e daquela saúde, o mais velho que conhece os rituais de iniciação, aquele processo, esse fenômeno do xinguilamento, este é o Doma, conforme se diz lá na África Ocidental. Aqui nós chamamos de Nganga, o sábio, aquele que conhece de facto a cultura, que conhece a realidade. Então, era só para dar a chega no sentido de separar um Nganga do griot. São figuras diferentes. Um atém-se à verdade, o outro não atém-se à verdade. Um é artista, o outro, digamos que é o cientista, digamos assim, conhece digamos assim, a ciência tradicional. Quando, por exemplo, o Anhenga Chito faleceu, lembro-me de um amigo, um colega aqui no Facebook, disse: "Olha, também temos os nossos griots. Também temos os nossos griots." O Anhenga Chito é considerado um griot porque ele contava as nossas histórias servindo-se da escrita, tal como o Oscar Ribas. Podemos, neste sentido, sim, considerar esses como os griots, como os nossos cronistas, nossos poetas, nossos contadores de história. Mas não podemos considerá-los também digamos assim, como um ganga. São figuras mesmo diferentes. São figuras diferentes. Mas eu reitero a necessidade de se consultar a tradição viva. Está disponível no primeiro volume de História Geral da África, uma obra editada pela Unesco, que o Brasil, felizmente, é o único país que traduziu os Traduz, sim. 8 volumes. O texto está no primeiro volume. Mas eu também gostaria de Sim. entrar em contato com o professor para trocarmos mais impressões sobre este e outros aspectos. Se puder, depois também agradeceria que tivéssemos a possibilidade de ter o seu endereço eletrônico. Sim, sim, com certeza, João. Ainda mais essa discussão que me interessa muito, né? Essa ideia de um, de um griodoma e de um griot de Eli. É um assunto que eu trago na minha tese e que também fiquei nessa dúvida
de como tratar esse tema que é tão importante, porque é a figura do mais velho, né? Esse mais velho que vem a contar uma história, que seja aí por meio dos rituais, ou que seja essa questão dos cronistas, os contistas, né? É, os romancistas em si. Uma boa. Acho muito interessante ter essa ideia e buscar essa teoria em si, né, para trabalhar esses dois temas que são importantíssimos para a minha investigação. Uma boa. E a Inocência até disse, né, que a obra citada, ela está online. Eu acho que sim. Sim, sim. A História da África tem online também o material. Eu tenho, mas ele não está aqui. Eu acho que está na outra prateleira também. Eu acho que são 2 volumes, não, da material. Bom, por enquanto não temos mais nenhuma intervenção. Enquanto isso, eu vou passar a uma observação que a doutora Inocência Mata fez, que considera que o jovem Congola Nkosi teve uma intervenção pertinente ao falar da desvalorização das línguas africanas de Angola, mas também diz que não concorda com tudo que ele afirmou. Por exemplo, não acha que nenhuma língua emborreça, mas a natureza das suas preocupações sobre a hegemonia da língua portuguesa sem partilhar o poder, sim, porque língua é poder. Com nenhuma outra língua é de se repensar. E dá o exemplo de a África do Sul ter 11 línguas oficiais. Esta é a opinião da doutora Inocência Mata. Concordo plenamente. Era só acrescentar aqui um aspecto que às vezes nós consideramos que a valorização das línguas africanas de Angola, ou as línguas nacionais, passaria, o facto de as colocarmos no ensino já seria um passo importante. Era realmente, mas não é o único. Enquanto nós não dermos às línguas africanas uma funcionalidade oficial, como fez a África do Sul, oficializou 11 línguas, e é essa oficialização que faz as pessoas reconhecerem o valor das línguas. Só ir estudar na escola, eu vou para a escola, fico 3, 4 anos a estudar uma língua, saio da escola e nunca tenho a oportunidade de usar a língua em nenhum contexto oficial, só em casa com os amigos, isso não contribui para valorizar as línguas. Portanto, o processo passa pela funcionalidade dessas línguas. Eu costumo dizer que muitas vezes há situações que nós podíamos já estar a usar as línguas africanas ou as línguas nacionais e finalmente nós temos aqui à saída do aeroporto de Luanda aquela placa que diz bem-vindos a Luanda, e há lá já algumas frases escritas em línguas nacionais. Não havia, porque nós vamos a uma província, às vezes há uma placa, não me lembro em que província é, se no Quito, no Ambo, estava escrito, ou outra localidade está escrito, bem-vindo ao Ambo, em português, e em inglês, welcome. Não era oportunidade de se escrever a língua local, a dizer bem-vindo a esta localidade. Da mesma maneira, por exemplo, eu lembro-me que quando começaram os voos e nós os angolanos começamos a andar de avião de uma província para outra, nos primeiros tempos da independência, quem é da minha geração, com certeza que se lembra, os primeiros tempos da independência, os voos interprovinciais, a hospedeira falava em português e em inglês. A maior parte das pessoas que viajavam no avião mal sabia falar português. Então, por que nessa altura não se introduziu já uma língua local da província para onde se estava a ir ou sair e, igualmente, o português? Como se faz na África do Sul. Nós fazemos um voo interno dentro da África do Sul, fala-se inglês e fala-se a língua local. Isto é que valoriza as línguas, dar-lhe valor de uso às línguas. Se for apenas ensinar na escola, a criança aprende a língua, sai da escola e nunca mais fala a língua e esquece. Portanto, temos que começar com políticas linguísticas consistentes
que contribuam efetivamente para valorizar e reconhecer o valor do uso das línguas africanas, das línguas nacionais. Bom, não sei, esta é uma matéria que daria o aso para uma discussão muito grande, então vamos voltar novamente ao nosso tema. Não sei se há aqui João Fernando, André está a pedir a palavra. João Fernando André. Não, Congola Nkosi. João Fernando André não tem o vídeo Congola, ligado. não? Sim. Professora sim, faz Maria, favor. eu Sim. gostaria de fazer um ponto de ordem. Quando eu me refiro à questão do emburrecimento que o comunicar-se exclusivamente em português causa-nos, a nós angolanos, é no sentido de que as nossas memórias ancestrais não residem no português. O português é um enxerto linguístico que nós fizemos por via do processo de colonização, que apenas mudou de forma. Ela ainda existe, ainda vigora. Por quê? Porque colocar a língua no sistema de ensino não é só um passo medíocre, é o passo, digo, vital, porque depois da nossa família, o segundo centro socializador de maior impacto no indivíduo que vive na civilização é a escola. Ou seja, a língua é por si só uma usina de saberes espirituais, filosóficos, antropológicos, históricos, culturais. Eu que venho do desporto, se eu estiver num jogo contra o Cristiano Ronaldo, a jogar com a seleção angolana, se eu comunicar em português, o Cristiano Ronaldo descodifica a minha mensagem. Mas se eu falar em Kikongo, o Cristiano Ronaldo não entende o que eu estou a pedir ao meu colega de equipa como ensaio tático. Então, é nesse sentido, porque nós, ao invés de tirarmos a criança de um ambiente linguístico em que ele fala o quimbundo, o kikongo, e quando vai para a escola, ele sente que essa língua não tem respaldo. E é um dos fatores que leva, nas zonas rurais, um grande nível de fraco aproveitamento acadêmico escolar. E o que a escola faz? Bullying com essa criança. O Congola Nkosi é burro, porque não sabe o A, E, I, O, U. Não sabe contar até 10. Mas ninguém aceita que eu na escola venha contar Moshi, Yadi, Tatu, Wana, Tano, Samano, Samboadi, Naki, Diva, Queen. Por que nós até aos 50 anos depois temos que implorar que o que é nosso esteja dentro da nossa casa? Então, aqui nós estamos a ver uma inversão. Ok? Uma inversão. Então, quando eu falo do emburrecimento, não é prejurar a língua portuguesa, não. É apenas de emancipar os nossos valores, os nossos saberes. Porque, ainda quando colocarem as outras línguas nossas no Sistema Nacional de Ensino, eu não quero que o português seja retirado. Vai ser um valor linguístico adquirido e vamos conviver com a língua portuguesa, mas as nossas línguas devem ser dinamizadamente lecionadas, porque se nós desejamos fazer essa Angola que o nosso saudoso Agostinho Neto muito proclamou e profetizou de que havemos de voltar, é por via da língua. Os nossos hábitos estão na língua, os nossos usos estão na língua. Para terminar, havia um pastor que conversava comigo em tempos a me dizer a questão da poligamia. Eu perguntei ao pastor, sabia que em nenhuma língua africana existe a palavra poligamia? Não existe. Mas nós, quando falamos desse conceito jurídico e religioso e teológico, nós temos que ir para o português. Nós somos tirados da nossa egrégora. E aquilo tem significado. Mas se nós levarmos o português para as nossas línguas, o português não tem força. Não tem força. Ele é insuficiente para nos explicar, porque quando se pensou em fazer sociedade, a primeira vez, o homem estava em África. Quando se pensou em estudar, em ler, o homem estava em África. Quando se pensou em adorar o sagrado, o homem estava em África. Nós não podemos aceitar
nós, como pais, sermos tratados como filhos. Não podemos. A nossa posição é uma posição soberana. A nossa terra tem a capital de Mbanza, Congo, a capital do grande Reino Unido do Congo. Por que nós não desbloqueamos esse país, essa Angola? Porque a língua é, sim, o primeiro ponto de libertação do povo angolano. Se o angolano voltar a falar as suas línguas, ele automaticamente se vai libertar das amarras coloniais que ainda estão vivas. Se a minha avó for a uma instituição bancária ou uma instituição administrativa, ela não pode conversar em quimbundo. Ela não é gente lá até agora. Porque quando ela chegar, o Dicota Diame, engama eleger problema, ele não consegue, porque ninguém entende o que essa senhora está a dizer aqui, em sua própria terra, 50 anos depois. Então, essa é a grande situação que nós temos. É um câncer administrativo que nós temos, mas eu acredito que nos próximos anos as nossas lutas vão produzir alguma coisa. Um espaço desse de diálogo, de debate que a academia traz é muito importante. Muito parabéns à academia por esse exercício e que mais jovens participem desse programa. Aqui deviam ter 100 mil jovens angolanos conosco, mas não, somos apenas quase 20. Angola, muito obrigada. Grato. A perspectiva que está a referir é mais na perspectiva, e as duas são importantes, a perspectiva do ensino bilingue. Isso é urgente para irmos nessa ideia de a criança entra na escola e é confrontada com uma situação linguística que ela desconhece e daí sobrevém o grande insucesso escolar. Isso é urgente e já devia ter sido implementado desde a independência. Mas muito obrigada por esta reflexão. Eu não sei se há bocado havia mais um pedido de intervenção. Não, já não temos, infelizmente já estamos em cima da hora mesmo. Pronto, então eu vou uma vez mais agradecer ao Itamar por esta brilhante apresentação, agradecer também a todos os participantes por este debate muito interessante. Eu vou passar então a palavra ao Dr. Paulo de Carvalho para encerrar a nossa conversa desta quinta-feira. Muito obrigada. Obrigado, mas pode ser que o conferencista tenha alguma coisa a dizer antes, a fechar. Apenas agradecer, sou muito grato, honrado em estar aqui, né? Como disse no início, com pessoas que sempre admirei na parte escrita, o Boaventura que esteve aqui, a Inocência, né? Que estar aí, até agora estou meio que bobo, assim, pela presença da Inocência também, que é uma pessoa que leio bastante. Então, tenho que agradecer e conheci o doutor Paulo, a Maria, que eu acho que eu já ouvi falar bastante, né, porque tenho muito contato com o Fonseca, então, assim, eu que me sinto honrado de estar aqui e falar um pouquinho daquilo que estou conhecendo de Angola, né, então me sinto muito honrado pelo convite. Ok, muito obrigado então a todos pela presença, pela participação no debate. Se calhar vamos depois pensar na possibilidade de convidar o Congola para uma conferência também, por que não? Não necessariamente Paulo, sobre... eu aceito, estarei disponível. Calma, ok. Mas isso pronto, vamos acertar depois, porque pronto, ele hoje já introduziu a conferência, não é? Vamos depois pensar nessa possibilidade. O mês de maio já está fechado, junho está quase a fechar. Ok. Vamos então anunciar a nossa conferência da próxima semana. Trata-se de... Peço desculpa, ok, está aqui. Trata-se de uma conferência sobre mulheres de Angola na literatura e noutras artes, que vai ser proferida pela crítica literária Carmen Tindó Seco, com moderação da doutora Maria Helena Miguel. Portanto,
Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação e até à próxima conversa da Academia à quinta-feira. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite, bom fim de semana a todos. Boa noite, muito obrigado.